trazendo aqui para vocês diversas aulas sobre molde de injeção, né? Alguns pontos cruciais aqui para você desenvolver um bom projeto. A gente já falou sobre mola, a escolha ideal da mola, como calcular. Se você não assistiu a aula, finaliza essa e assiste depois, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Hoje nós vamos falar sobre tipos de entrada ou pontos de injeção. Qual é ali o ponto de injeção ideal para eu aplicar no meu projeto? Vamos começar aqui falando do mais comum, que é a entrada restrita. A entrada restrita a gente usa principalmente em materiais com boa fluidez, como poliestireno, polipropileno, entre outros aqui do segmento termoplástico. Esse tipo de entrada ele é usado principalmente em materiais que têm uma boa fluidez. A gente está falando aqui de nylon, poliestireno, polipropileno, entre outros aqui do segmento, tá? Se tem uma boa fluidez, a gente usa esse tipo aqui de entrada que a gente chama de entrada restrita. Geralmente a gente usa aqui um canal de distribuição do tipo cilíndrico aqui, né, do tipo circular, onde a gente faz aqui um semicírculo na placa P1, semicírculo na placa P2, e quando a gente chega aqui na entrada da cavidade, a gente faz ela em rampa. A sua largura, ela não pode passar muito de 3 milímetros, tá vendo? De 1 a 3 milímetros. Por quê? Se você faz ele muito largo, você acaba tirando um tequinho ali, né, uma lasca do produto quando você for romper ele, quando você for separar ele do galho. Esse tipo de entrada aqui, por ele estar exatamente aqui no centro de fechamento do molde, ou seja, entre a P1 e a P2, devidamente distribuído, assim como as cavidades, o galho ele vai sempre sair acoplado ao produto, vai sair junto. Então o operador ele vai ter que ir lá com um alicatezinho e cortar, ou simplesmente destacar mesmo, quebrar de acordo com o produto que está sendo injetado. Nós temos aqui uma rampa que ela vai em ângulo aqui da base do nosso canal de injeção até tocar o produto. Aqui nós temos o gatezinho de entrada, que geralmente a gente faz uma profundidade ali de uns 5 décimos em contato com a peça. Estou falando aqui do contato do canal aqui de distribuição com a peça. Então do ponto de injeção ele vem e toca na cavidade, na entrada da cavidade. Então a gente joga aqui uns 5 décimos, 6 décimos de contato com a peça. Também não pode ser muito espesso, novamente, senão você acaba arrancando um lasquinho ali da peça e aí não fica legal, né? A gente acaba quebrando ali, cisalhando a peça no ponto de contato de injeção, né, entre o canal de distribuição e a cavidade. O próximo ponto de injeção bastante usado em projetos de moldes termoplásticos é o de entrada capilar. A principal diferença entre a entrada restrita e a capilar é justamente a sua posição em relação à estrutura do molde. Esse aqui nós temos o canal de distribuição devidamente posicionado entre a P1 e a P2. Ou seja, para esse tipo aqui de ponto de injeção e canal de distribuição, a gente usa geralmente molde de 2 placas, tá? Um molde simplesinho ali de 2 placas, P1, P2, placa de suporte e toda a estrutura que você já conhece. Para a entrada do tipo capilar, a gente vai usar quando a gente não quer marcar a peça na sua linha de fechamento, na sua lateral. A gente quer deixar um ponto de contato ali mínimo na peça e a gente quer otimizar o processo também de injeção da peça. Nesse tipo aqui de entrada capilar, a gente não vai usar mais um molde de 2 placas como a gente usaria na entrada restrita, que a gente vai usar o que a gente chama de conjunto de molde de 3 placas. Ou seja, nós temos aqui a placa de fixação superior, nós vamos ter aqui a placa que a gente chama de placa flutuante, e somente depois da placa flutuante nós vamos ter a P1 ali contendo a matriz. Quando o molde abre, automaticamente ele já separa o galho da peça, ele já separa aqui o canal de distribuição e alimentação das cavidades da peça. No canal de entrada restrita, não, a gente vai ter que separar manualmente. No canal aqui capilar, ele já separa automaticamente, a gente já tem a peça ali destacada do galho. Isso facilita muito ali a vida do operador, a produção também, porque já sai tudo ali devidamente separado, né? Nós vamos aqui ter um infográfico aqui representando a forma ideal da gente colocar aqui, por exemplo, o pino de retenção. Então, o pino de retenção, ele é ideal a gente jogar ele sempre um pouquinho mais para frente aqui no poço frio,
Porque se a gente jogar exatamente aqui onde ele faz a curva para descer e entrar na cavidade, a gente não vai ter aqui um bom fluxo de entrada do material. A gente vai ter aqui, ó, uma restrição de fluxo. Então isso não é legal. Se você optar por colocar aqui o pino de retenção do canal aqui de distribuição exatamente aqui, ó, na entrada aqui do material em relação à cavidade, é bacana você sempre fazer uma abertura maior para a gente ter um fluxo. Então a frente de fluxo aqui vai ser ideal para ela vir aqui para o poço frio, reter aqui todo o material que já está previamente resfriando, já está em mais tempo em contato com o molde, trocando o calor, e aí ele vai descer aqui, né, e vai conseguir preencher a cavidade legal. Geralmente a gente usa aqui de 5 a 8 décimos de ponto de contato aqui com a peça. É um ponto de contato bem pequenininho mesmo, quase não vai deixar marca na peça. Isso é legal, a gente não precisa fazer aqui uma calotinha negativa aqui para evitar rechupe, né? E ele basicamente vai parecer que foi injetado, por exemplo, por um canal de injeção quente, né? Por câmara quente. Isso é bem legal, tá? Então, para molde de 3 placas, ali a entradinha capilar é a ideal. Nós temos a entrada aqui do tipo submarino. A entrada do tipo submarino, turma, a gente vai usar quando a gente não pode marcar a peça também. Então a gente tem uma linha de fechamento aqui onde a gente não quer marcar a peça por N motivos, tá? E aí a gente acaba jogando a entradinha aqui na face lateral do produto, beleza? Por baixo. E aí a gente acaba escondendo o ponto de injeção. Aqui nós temos um outro exemplo onde a entrada submarina ela vai descer, ela vai bater aqui num canalzinho aqui que a gente vai ter no pino extrator. Então aqui é o pino extrator, ele vai subir aqui por dentro e vai formar o produto. Aí geralmente a gente destaca, corta com alicate esse excesso de material que vai ficar aqui. Ah, professor, mas não vai marcar peça? Mas vai marcar peça por dentro, numa área onde não é de acabamento, vamos dizer assim, tá? Então a face externa de acabamento, a face interna não tem problema ficar marcada ali com o ponto de injeção, tá? E aí, geralmente a gente usa esse tipo aqui de entrada submarino. E o bacana dele, se a gente comparar com a entrada restrita também, é que quando o molde abre, ele rompe aqui, ó, o contato do ponto de injeção com a peça. Então já sai separado também, assim como a entrada capilar. Porém aqui a entrada capilar a gente está falando de um molde de 3 placas. Aqui a gente está falando de um moldinho normal ali, estrutura de 2 placas também, tá? Aí a gente usa a entrada submarina. É muito utilizada essa entrada também, bacana de se usar. E o legal também da entrada submarina é que por o ponto de contato aqui ser bem restrito mesmo, a gente está falando aqui de 5, 6, 8 décimos de contato aqui no máximo, e aqui ele vai afunilando em ângulo, a gente tem um ponto de resfriamento maior aqui. Então, além de ser um ponto de contato menor, o resfriamento aqui ele acontece de forma mais rápida e a gente diminui o tempo, por exemplo, de recalque, porque esse material ele já vai ter teoricamente congelado, endurecido. A gente não precisa aumentar o tempo de recalque para encher aqui e formar a cavidade, tá? É um ponto de entrada aqui bem legal, um ponto de injeção bem usado nos projetos que a gente vê por aí, tá? Nós temos a entrada em túnel, ela é bem parecida com a entrada submarina, tá? Praticamente a mesma coisa. A diferença é que geralmente a entrada em túnel a gente usa obrigatoriamente aqui a entrada pelo pino de extração, e aí novamente ele vai sobrar aqui esse pinguelinho entre aspas que a gente corta com o alicate depois, tá? E aí novamente na abertura do molde aqui a gente tem a separação destacando aqui os dois. Nós temos aqui a unha de gato, lá em Portugal a galera chama de entrada bananinha, né? Os portugueses eles são meio estranhos em alguns termos. E ela é basicamente usada para materiais que eles têm um nível de flexibilidade maior. Então você não vai usar esse tipo de entrada jamais em materiais mais rígidos, tá? Menos fluidos. Por quê? Senão quando o molde abrir e a extração aqui ela avançar para separar aqui as peças, então assim como os que a gente viu anteriormente, a placa avança e ele já separa o galho da peça. Se você usar um material muito rígido para esse tipo aqui de ponto de injeção, o que vai acontecer? O material ele vai romper aqui no meio, ele vai cisalhar aqui no meio, aqui, ó, e ele vai entupir. É muito comum
a galera usar esse tipo de ponto de injeção sem levar em consideração o material que vai ser injetado, e aí ele acaba entupindo aqui, obstruindo, né, a entrada do material em relação à cavidade. Aí, é um trampo, porque você tem que tirar o molde da máquina, você tem que ir lá desentupir, cara, e é muita dor de cabeça, tá? Então, usem esse tipo aqui de injeção, de ponto de injeção unha de gato, sempre que você for trabalhar com materiais mais flexíveis. E também você não pode ter a entrada do material, que é o ponto de injeção aparente na peça, quando você estiver trabalhando aí com uma peça de acabamento, tá? Então, é uma peça de acabamento e é uma peça que você vai injetar no material mais flexível, pode usar sem medo aqui esse tipo de entrada unha de gato, que é, ó, sucesso. Nós temos a entrada em leque. A entrada em leque a gente vai usar mais em tampas, em objetos mais planos, tá? Por quê? Porque ele vai entrar aqui, ó, no material, distribuindo sua distribuição aqui da estrutura molecular do plástico, ela é em leque, né? Ela vai enchendo e a gente não precisa, por exemplo, atribuir mais pontos entradas de injeção. Então, se você pegasse essa peça aqui, ó, que ela é plana, basicamente, você colocasse um ponto de injeção, o material ele iria reto, para depois começar a vir aqui para as laterais. E isso aconteceria o quê? O que ocasionaria nisso aqui, né? A distribuição da molécula, a molécula dos plásticos aqui, ó, ela teria que fazer basicamente um ângulo de 90 graus para preencher a cavidade. Isso aqui geraria uma área de tensão aqui, ó, nessa peça. E aí ele poderia empenar, poderia quebrar, etc, etc, tá? Já a entrada em leque não, ele já vai distribuir melhor. Ou seja, o material ele não vai precisar vir reto e fazer praticamente um ângulo de 90 graus aqui para encher a cavidade. Então a gente elimina esse problema de tensão aqui e é sucesso, tá? Geralmente aqui, ó, a largura desse leque, ele é 2 vezes aqui o diâmetro do canal de distribuição. Então se você está usando aqui um canal de distribuição de 8, aqui a largura, o comprimento total aqui do leque vai ser 16, tá? Vamos pro próximo. Próximo aqui é a entrada em disco. A entrada em disco, ela facilita muito nossa vida quando a gente tem um copo, por exemplo, com um furo central. Então a gente tem um objeto aqui que está em cinza, ó, que é um copo, e ele tem um furo aqui no centro. E se a gente colocar aqui, por exemplo, 2 entradas, vou colocar um ponto de injeção aqui, vou colocar um ponto de injeção aqui. O que vai acontecer? O plástico ele vai descer aqui pelo lado direito, ele vai descer pelo lado esquerdo, ele vai vir preenchendo as cavidades aqui, ó, da esquerda e da direita. A gente vai ter uma frente de fluxo aqui e a gente vai ter uma frente de fluxo aqui que vai ocasionar o quê? Linha de emenda, né? O que a gente chama em inglês de weld line, linha de solda. E isso pode fazer com que o produto, por exemplo, tenha uma área de tensionamento maior e, dependendo do uso da peça, se for um uso mais mecânico, pode vir a quebrar, né? Você vai fazer uma força assim no copo assim, ele vai ter uma área de tensão maior dos 2 lados, ele pode vir a quebrar. Dessa forma aqui, com esse ponto de injeção desse jeito, o que acontece? O material ele já vem bem distribuído, a gente elimina a linha de solda e o material ele vem preenchendo a cavidade aqui, ó, como se fosse um copo cheio, né? Imagina que aqui literalmente a gente está injetando um copo para a gente beber, um long drink aí, né? Ele vai entrar num ponto de injeção central e vai preencher aqui tudo e, obviamente, depois a gente precisa de um dispositivo para estar rompendo aqui esse miolo aqui, o canal de injeção em relação ao produto. Mas até então é muito funcional e evita muitos problemas, tá? E para finalizar, a gente tem a entrada múltipla. Quando que a gente vai usar a entrada múltipla? Quando a gente precisa injetar 2 produtos com o dimensional diferente. Então é muito comum você pegar o cliente ali que ele não tem uma verba para investir muito alta e ele quer aproveitar o molde para injetar todos os componentes do produto dele. O certo, o correto no mundo ideal, né, dos projetistas seria o cara pegar aqui, por exemplo, esse produto, ele fazer um molde só para a tampa e um molde só para o copo. Ou ele aproveitar o porta-molde, né, fazer ali por postiços. Então a gente pega um porta-molde, faz ali o postiço só para a tampa, faz o postiço só para o copinho aqui. E depois que ele injetar a tampa, a gente troca os postiços para ele injetar o copo. E aí ele não precisa investir em 2 porta-moldes, por exemplo, tá? Só que nem sempre o cliente quer investir ou ele tem a verba. E aí quando isso acontece, a gente precisa colocar produtos com massas diferentes, volumes diferentes, dimensional diferente no mesmo molde. E o que acontece se você fizer isso e não usar, por exemplo, uma entrada múltipla?
A tampa ela vai encher, por exemplo, em 2 segundos, e o copinho aqui vai demorar 4 segundos, o dobro, tá? O que acontece? Para ajustar aqui o tempo de injeção na máquina, para que não demore tanto tempo assim do copo encher em relação à tampa, o operador ele vai aumentar a pressão de injeção. A pressão de injeção vai fazer com que o copo encha mais rápido, porém não tem como você ajustar a pressão de injeção para diferentes cavidades. Então, a partir do momento que você aumenta a pressão de injeção para conseguir balancear aqui o enchimento das cavidades, você também está aumentando a pressão de injeção na tampa que já está cheia. Isso vai ocasionar o quê? Um rompimento aqui, uma abertura, o molde ele vai ceder, porque a gente está com a distribuição aqui das cavidades diferente e vai gerar aqui rebarba. E isso não é legal, tá? Dependendo do produto. Aliás, em nenhum produto é legal ter rebarba. Por conta disso, desses possíveis problemas aqui, a gente coloca entradas múltiplas no produto, ou seja, vai entrar mais material no produto com um ponto de contato mínimo. Ou seja, você não pode aumentar tanto o ponto de contato, senão você vai acabar quebrando, cisalhando aqui quando você for romper o galho da peça. Então, para isso, a gente mantém o ponto de contato aqui de 5 décimos, 8 décimos. A gente aumenta os pontos de entrada e a gente faz com que entre mais material na peça maior em relação à peça menor, e assim a gente consegue balancear a entrada do material na cavidade, fazendo com que ambas tenham o seu preenchimento aí no mesmo tempo, e aí a gente evita diversos outros problemas, tá? Obviamente, com esse tipo de entrada múltipla, a gente vai ter algumas linhas de solda entre elas, porque aqui a gente vai ter uma frente de fluxo, outra, e elas precisam se encontrar em determinado momento. A gente vai gerar uma linha de solda aqui, mas para contornar isso a gente pode também fazer diversos outros macetezinhos aí para eliminar esses problemas, beleza? Com isso, eu mostrei para vocês os principais tipos de pontos de injeção. Espero que você tenha entendido quando e por que usar cada um deles, beleza? Obviamente que vai depender de inúmeros fatores, como o material escolhido, se a peça é de acabamento, se não é, se é uma peça que tem uma força mecânica exercida ali naquele exato ponto de contato ou não. Existem diversos outros fatores a serem considerados antes de a gente definir qual que é o ponto de injeção ideal ali, tá? Quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente já definiu muita coisa antes, tá? Por isso que é bacana você ter uma base reforçada antes de ir diretamente para o SolidWorks, porque o SolidWorks, o NX, Fusion, qualquer software é o de menos, você precisa saber o que você está fazendo, tá? E é isso que a gente ensina no nosso curso Segredo na Extração de Machos e Matrizes, e lá você aprende tudo para você se tornar um expert em projeto de molde de injeção. Se tem interesse, o link vai estar aqui na descrição, primeiro link para você acessar todos os nossos cursos. Valeu, tamo junto, forte abraço, tchau, tchau.